Olá! Hoje nós vamos falar sobre o tédio, que curiosamente está se tornando uma coisa muito comum entre nós, principalmente como reclamação dos clientes nos consultórios em terapia. E é interessante porque o nosso mundo hoje ele está cheio de estímulos e mesmo assim a gente se encontra em um estado de tédio na maior parte do tempo. Então, o que está acontecendo? Como isso se dá? Se você assistiu o vídeo O Segredo da Felicidade, se você não assistiu, assista porque vai fazer muito mais sentido o vídeo de agora. O que acontece é que a gente tem esse sistema no nosso cérebro que se adapta a todo o prazer que sentimos. E como a gente está procurando o estímulo o tempo inteiro, porque é uma forma muito fácil de a gente correr dos problemas, isso faz com que a gente entre nesse ciclo de não entender muito bem o que acontece com a nossa vida, o porquê escolhemos as coisas que escolhemos, o porquê somos o que somos. Então no tédio crônico você vai perceber que está totalmente ligado a isso. Como que começa o tédio crônico? O tédio crônico ele começa por causa de um mecanismo de defesa do próprio tédio. O que acontece? Você está lá na sua casa e existe uma dinâmica da sua casa que não te agrada, mas você não tem muito o que fazer, você ainda não consegue sair daquele ambiente, você não tem condições, né? Você não tem as possibilidades de viver em algum outro ambiente, você precisa lidar com aquela dinâmica que te faz mal. Então, para evitar que você sinta a raiva, a frustração, o medo, a insegurança ou qualquer coisa que esse ambiente está te trazendo, seja lá, seja num trabalho, ou até mesmo num trabalho é um bom exemplo, porque muita gente precisa do salário, então tem que ficar indo todos os dias lá lidar com situações difíceis. O que acontece é que para você poder lidar com isso, você começa a negar a maioria das emoções e pensamentos que você tem. Então o que você faz? Você busca estímulos para você esquecer dos seus problemas. Então se torna um mecanismo de defesa. Então você simplesmente deixa de pensar naquilo, você deixa de sentir aquilo e você se coloca nesse estado onde você começa a não sentir mais as coisas, porque você vicia o seu corpo a essa situação. E aí que você entra na segunda fase, que é a ausência de sentimentos e emoções. Porque você está se viciando a não sentir as coisas para que você possa se proteger, você começa a se perder na sua capacidade de experimentar os seus próprios sentimentos. Até o momento que você chega na fase número 3, você perde controle de quem você é. Você já não sabe mais quem você seria naquela situação, porque você já está há muito tempo se negando, se escondendo para evitar aquelas situações. E aí, por que a gente fala o tédio? O tédio é quando você se encontra num momento em que é, é chato, né? Você não se sente bem estando com você mesmo. A TV não está te trazendo estímulo, o celular não te traz estímulo, as coisas que você normalmente faz não te trazem nenhum estímulo. Você precisa de alguma coisa diferente, você precisa de um desafio, você precisa de alguma coisa nova, mas você também não sabe muito bem aonde você encontra isso. Porque exatamente por causa desse primeiro passo, essa primeira etapa onde você começou a se negar. A partir do momento que você começa a negar a si mesmo para se adaptar a outras situações, isso vai desencadear várias outras doenças mentais, até mesmo como eu mencionei no vídeo sobre o suicídio. Então é muito perigoso quando você começa a utilizar esse mecanismo de defesa para parar de sentir as coisas que você normalmente sente para conseguir se adaptar aos lugares. Então, mais uma vez, qual que é a grande solução? E é sempre curioso porque sempre as soluções são as mesmas nesses estudos, nessas pesquisas. Autoconsciência, autoconhecimento, ou seja, quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você respeita a sua forma de agir. Então, quando você vive uma situação desagradável, em vez de simplesmente se negar, você se impor, você dizer quais são as suas vontades, você viver os seus sentimentos, sentir a dor, chorar a perda de alguém, né? Discutir se for necessário de uma forma saudável para você impor os limites, impor quem você é e aquilo que você espera. Não deixar que ninguém faça com você algo que te maltrate, né? Que infrinja a sua própria liberdade ou o seu amor por si mesmo. Então o tédio, ele é um mecanismo de defesa que a gente usa para negar todos esses ambientes, até que chegue um momento em que nenhum estímulo nos satisfaz e a gente fica nesse constante estado de não saber muito bem o que nós queremos fazer, o que nós queremos sentir. Então,
como que a gente sai disso? A gente vai precisar buscar entender mais quem você é, em qual momento você se perdeu, em qual momento você permitiu se negar tanto que agora você não consegue mais se encontrar. E aí qual que é o grande problema? O tédio, quando você chega nesse tédio crônico, você alia esse problema com outro, que é o da procrastinação. Ou seja, você começa a deixar de fazer as coisas que você precisa fazer porque você já não tem mais motivação, você já não tem mais vontade, você já não consegue mais escolher por isso. Porque você já se perdeu tanto nessa dinâmica, nesse ciclo, que fica impossível tomar decisões. Então, além de você estar num estado que te incomoda, você não consegue encontrar estímulos que te faz bem, e aquilo que você precisa fazer você não faz, porque você já viciou demais nesse estado cômodo de não fazer nada, de não se desafiar, de não buscar alguma coisa nova. Então, cuidado. O tédio é uma coisa que muitas vezes é natural. Você vai entender isso melhor no vídeo do Segredo da Felicidade, porque a gente está sempre tentando jogar milhares de estímulos dentro do nosso corpo. E isso é muito perigoso e eu explico melhor no outro vídeo. E aí quando você faz isso num alto grau de quantidade, vai ter uma hora que nenhum estímulo vai ser bom o suficiente para te manter ativo, para te manter vivo. Então você precisa sair dessa dinâmica emocional e ir para uma dinâmica mais racional, né? Uma dinâmica de propósito, onde você faz as coisas independente daquilo que você sente, mas porque você sabe o propósito de fazer aquilo que você está fazendo. Mas você só consegue fazer isso se você desenvolve o seu autoconhecimento e a autoconsciência. O porquê você faz o que você faz, o porquê você pensa o que você pensa. Essa é a única forma de você se livrar desse problema e de muitos outros problemas e de não fazer que o seu tédio se torne um tédio crônico e ainda faça com que você procrastine outras coisas da sua vida, o que não vai permitir que você possa se desenvolver de forma pessoal e profissional. Então, muito cuidado com isso, não se vicie com os estímulos. Entenda quem você é, enfrente as situações da sua vida, vivencie os seus sentimentos, seja eles bons ou ruins, todos eles fazem parte de nós como seres humanos, e quanto mais você experimentar isso, quanto mais você se aceitar nisso, quanto mais você entender aquilo que é seu, melhor vai ser a qualidade da sua vida nas suas próximas escolhas, evitando que você caia em problemas de saúde mental como o tédio crônico, tá bom? Muito obrigado por assistir, por compartilhar, muito obrigado pelos seus comentários, por todo o carinho que vocês têm aqui por mim nesse canal, tá bom, gente? Até a próxima!